Olá, o Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Mais um dia aqui de informações sobre o Botafogo. O STJD acatou o pedido do advogado do clube, o advogado André Alves, prescrição do que aconteceu naquela partida entre Botafogo e a equipe do Internacional. O advogado André foi muito bem, tirou da cartola o pedido de prescrição e parece ter surpreendido o pessoal lá do STJD. Esperavam um julgamento em relação ao processo. Como houve ali vários adiamentos, o Piazon não vai ser suspenso, o Luiz Castro não vai ser suspenso, o Sampaio não vai ser suspenso, o Mazuco não vai ser suspenso e nem os jogadores da equipe do Internacional. Então, esse processo que havia ali, que estava para ser votado, saiu de pauta e não voltará para a mesma. Então é isso. Mas é complicado, né? Cá pra nós, né? O jogador do Inter que agrediu covardemente o Piazon não será punido também. Não apenas os jogadores do Botafogo, mas o David, né? Que deu um soco por trás do meia botafoguense, saiu ali livre de uma punição. Complicado, né? Esse aqui é o nosso Almoço com TF, que está em nome de Estrela Bet. Você curte fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe? Então, entre lá na Estrela Bet, eu tenho certeza que você vai curtir fazer o cadastro. É muito simples, você pode fazer com o link que está aqui no nosso primeiro comentário, usando o QR Code. E você tem muitas e muitas ações bem bacanas a serem feitas pela principal casa do Brasil. Faça o cadastro, eu tenho certeza que você vai curtir. Pezinhas a partir de R$1 e eu tenho aquele sentimento que você vai se dar muito bem. Estrela Bet é nossa parceira e eu recomendo. E o Estoril da Praia acabou de anunciar a contratação por empréstimo de Herisson até julho de 2023. O jogador foi para a equipe portuguesa ali, depois de uma conversa interna dentro do Botafogo, onde avaliaram que o empréstimo do centroavante seria o melhor a ser feito, já que ele não teria tantas oportunidades até o final do Campeonato Brasileiro. A equipe portuguesa não pagou nada pela negociação, e não tem nada em relação a passe fixado, em relação a qualquer outra coisa. Se ele for negociado quando estiver na equipe portuguesa, o time do Estoril da Praia ganhará um percentual chamado, de taxa de vitrine de 6% a respeito da negociação deste atleta. Boa sorte para o Herisson, que ele vá muito bem com a camisa do Estoril da Praia, que ele se recupere logo dessa contusão que ele teve no Botafogo. Ele não atuaria contra o Flamengo e talvez não atuaria também contra a equipe do Fortaleza, que ele tenha uma grande recuperação e que ele possa vestir novamente a nossa camisa daqui a um ano, bem melhor, ou se ele não vestir mais a nossa camisa, que ele consiga gerar, que ele gere, bons dividendos para o Botafogo no futuro, que ele tenha uma valorização no mercado. É isso, boa sorte, Herisson, estamos sempre na torcida por você e agora vamos acompanhar para ver como será seu futebol no Estoril da Praia. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem vindo aqui no canal deste careca que vos fala. Esse aqui é o nosso segundo conteúdo. Ainda nós teremos o terceiro, que é o nosso Noite Alvinegra. Segundo o jornalista Vitor Pimenta, que acompanha a equipe do Goiás, então por isso tem ali boas entradas com Vinícius Lopes e pessoas próximas a ele, o jogador está na mira do RWD Molenbeek. Essa é uma informação que a gente havia falado aqui no canal, além de clubes portugueses que também já haviam olhado o camisa 70 do Botafogo, que teve algumas oportunidades, inclusive estava no banco de reservas da última partida contra o Flamengo. Vinícius, muito provavelmente com a volta dos jogadores, perderá espaço ali no banco de reservas, até mesmo pela beirada e até pela posição de 9, onde ele foi um reserva para o jogador Júnior Santos no último domingo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se o Vinícius Lopes será outro jogador que poderá ir para a equipe do RWD Molenbeek. Já foram Riquelme, Juninho, Enio, Barreto e Oyama. Quem sabe o sexto jogador não possa ser o Vinícius Lopes. E entra muito naquilo que acontece neste momento com o Herisson. Não vai ter oportunidades. Mesmo com todas as suas limitações técnicas, o Vinícius Lopes é um jogador que talvez possa ser negociado aí com alguma equipe intermediária da Europa, equipe pequena da Europa, porque é um jogador de força. Muitos jogadores assim acabam tendo espaço no velho continente, equipes que não são grandes do futebol europeu. Então, de repente, o Vinícius faz uma boa passagem pelo RWD Molenbeek ou por outra equipe, o Botafogo possa sair se dando bem financeiramente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação ao Vinícius Lopes. Segundo o jornal O Globo,
Gustavo Sauer, que teve ali uma lesão séria no tornozelo, precisou passar por uma artroscopia, voltou a jogar no final do primeiro turno, teve um quadro infeccioso, precisou de novo ser internado para cuidar desse ponto, né, grave que ele teve. Muito provavelmente deverá voltar a jogar com a nossa camisa no final de setembro. Isso daria, se ele volta no final de setembro, então seria contra Goiás ou no início de outubro, na partida contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então, a previsão é que ele volte ou na partida contra o Goiás ou contra o Palmeiras, caso esse ponto colocado pelo Jornal Globo seja cumprido. Gustavo veio como uma das principais contratações do Botafogo para a temporada, era o ponta-direita que o Luiz Castro queria, né? Um jogador mais de construção, não tão de velocidade, é aquele atleta que tem um chute de média distância, mas infelizmente não conseguiu jogar com a nossa camisa nessa temporada. Teve essa lesão no tornozelo, depois o quadro infeccioso, e a gente não viu o Gustavo Sauer jogando. É aquela contratação que a gente não tem como avaliar se foi boa, se foi ruim, o que aconteceu. Infelizmente, o jogador teve muitos problemas físicos e isso acabou atrapalhando a sua passagem inicial no Botafogo. Vamos torcer que, se ele voltar mesmo em setembro, ele possa ser uma peça fundamental para o Glorioso nos 2 últimos meses da competição nacional. Nessa semana em que o Botafogo tem a pressão externa muito grande, até mesmo a interna, pelos péssimos resultados, o técnico Luiz Castro precisa ajustar tudo. Precisa com que o time evolua para jogar contra o Fortaleza no próximo domingo às 16 horas, lá no estádio Castelão. É um jogo complicado, é um jogo tenso, é um adversário muito encaixado taticamente e o Botafogo não é uma equipe encaixada taticamente. Domingo a gente conseguiu igualar com o Flamengo, pelo menos no primeiro tempo, porque o time correu, o time lutou, disputou todas as bolas como se fosse um prato de comida. Neste momento atual em que o Glorioso está perto da zona de rebaixamento, os resultados não estão acontecendo, é importante, enquanto o time não estiver bem tecnicamente, que os jogadores se matem dentro de campo e que o técnico Luiz Castro passe isso para eles. É uma semana importante, Fortaleza também descansado, Botafogo descansado, ninguém terá vantagem ali de estar com mais pernas ou menos pernas, porque o jogo, você tem essa similaridade em relação ao tempo e é assim que a gente espera. Eu torço que o Botafogo consiga fazer uma partida de ordem física muito grande, consiga igualar fisicamente. E que quando tiver as oportunidades não perca gols. Nós tivemos isso contra o Flamengo e não aproveitamos. Contra o Ceará será um jogo desse mesmo nível. Chance zero de erros. Teve uma oportunidade, coloque a bola no gol. Se defenda bem, se aparecer outra, faça outro gol. Temos que conseguir pontuar de qualquer maneira lá no Castelão. É isso, meus amigos. É isso, minhas amigas. Mais um Almoço com TF chega ao fim. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Terceiro e derradeiro conteúdo aqui no canal. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, galera. Fui!